pé como você está. Quero convidá-lo a tomar a Bíblia nesse momento. Esse mesmo mover de adoração, quero compartilhar uma palavra antes de nós ministrarmos a ceia do Senhor, que está baseada em Gálatas, capítulo de número 5. Sejam todos muito bem-vindos uma vez mais a essa noite de adoração, de celebração de ceia. Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler do verso 16 ao verso de número 25. Nós estamos na série Vida Plena no Espírito. Nós temos aprendido muitos princípios para viver essa vida plena. E hoje nós vamos aprender algo muito relevante na nossa caminhada, sobre como ter essa vida abundante em Deus, que nos coloca no trilho da vida eterna, essa vida plena no Espírito. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Vamos dizer juntos essa frase, 1, 2, 3 e... andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, porque a carne milita contra, e o Espírito contra, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni. O que ele diz aí agora? Que não, está escrito aí na sua Bíblia o quê? Que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Vamos ler de novo essa frase? Que não o reino de Deus os que tais coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Verso 25 e último, vamos ler juntos? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Deus, sabemos que o Senhor fala, nem sempre aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, pelo Teu cuidado e amor conosco. Por isso abrimos o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Muito mais do que aquilo que vai sair pela minha voz aqui nesse microfone, é a voz do Teu Espírito, porque é o Senhor quem nos convence, é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor quem sonda e conhece o nosso coração. E abrimos, ó Deus, o nosso coração, para que o Senhor venha falar conosco tudo aquilo que o Senhor já tem reservado nos céus, para a nossa vida, para honrarmos ao Senhor e vivemos essa vida abundante na terra, e, ó Deus, a vida eterna nos céus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Bom, o desenho ficou ótimo, né? Maravilhoso. Se alguém quiser contratar a gente está aí fazendo vários desenhos e artes. Gente, para se ter uma vida plena no Espírito, a gente precisa entender o conflito que acontece dentro de todo cristão, de cada um de nós, que é o conflito entre a carne e o carne versus espírito. Dentro de todo cristão, se aqui tiver, vamos supor, 300, todo cristão permeia na alma dele esse conflito entre carne e espírito. O texto é explícito com essa verdade, no verso 17, que diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E aí o texto segue dizendo, na versão NVI, o seguinte: eles estão em conflito um com o outro. Ou seja, eu acredito que um dos maiores inimigos que nós enfrentamos na vida não são os que estão do lado de fora, mas os que estão dentro de nós. Nós nos tornamos, o nosso coração se torna o nosso maior inimigo na caminhada cristã, na caminhada da fé e na caminhada da vida.
Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, considerado no decorrer da história, ele diz a seguinte frase: nosso coração é o nosso maior inimigo. Vamos dizer essa frase juntos, 1, 2, 3 e... Nosso coração é o nosso maior inimigo. Nós sabemos que a gente trava a luta contra principados, sim ou não? Contra potestades, contra o diabo, contra as hostes do inferno, porque Efésios diz isso. Mas nós vencemos essas lutas no poder do nome de Jesus. Jesus ele tem um encontro com o endemoniado de Gadara, e uma palavra, 6.000 demônios aproximadamente, já solta esse homem. Os discípulos, eles oravam por pessoas endemoniadas, e essas pessoas eram libertas. Então nós enfrentamos lutas contra hostes do inferno, sim. Mas essas hostes, elas são vencidas pela autoridade do nome de Jesus. Colossenses 2,15 ratifica essa verdade, dizendo, muito obrigado, Zezé. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. O que isso significa, gente? Que por mais que nós enfrentemos uma luta contra principados e potestades, existe algo que tem lançado pessoas na lona de forma muito mais terrível. Tem lançado cristãos na lona muito mais do que potestades e principados, que é a carne. A carne é o que tem mais lançado. Por exemplo, o conflito que acontece dentro de nós, deixa eu pegar aqui, o conflito que acontece dentro de nós é uma avassaladora batalha entre a gente satisfazer o nosso eu e a gente se render ao eu sou. Esse é o grande conflito que acontece dentro de nós. É entre a gente satisfazer a nossa carne, o nosso eu, ou nós permitirmos com que a nossa carne se renda diante do grande eu sou. Vou te mostrar como que a batalha interna, ela é mais ferrenha do que as batalhas externas que a gente enfrenta. Por exemplo, Davi venceu externamente batalhas assim, extraordinárias. Por exemplo, camarada, quem aqui enfrentaria um leão? Ele venceu um leão, quando foi atacar as ovelhas. Ele venceu o que mais? Qual outro animal que ele venceu? O urso. Quem mais que ele venceu? O gigante Golias. O cara ficou 40 dias de manhã e de tarde afrontando alguém, um exército inteiro, e chega o Davi e encara o camarada. Mas ele se rendeu ao desafio interno, ele perdeu a batalha interna, quando ele estava sozinho, no momento em que ele deveria estar no campo de batalha, e viu Batseba. E manchou a sua história, por quê? A batalha interna, o inimigo interno dele foi mais ferrenho do que o externo. Por exemplo, Sansão é um camarada que dentro das histórias lá de Sansão, dos episódios, ele vence, gente. 1000 homens, imagina um camarada, 1 contra 1000. Sem revólver, sem metralhadora, com uma queixada de jumento. Ele derrota 1000 homens com a queixada de jumento. Ele vence uma batalha. Mas ele perde a batalha interna quando se envolve com uma prostituta, em vez de ouvir o que o pai e a mãe dele falou. Não faça isso, que isso é pecado contra Deus. Quando ele se rende aos braços de Dalila. E eu poderia citar aqui outros tantos homens que venceram batalhas externas, mas que perderam batalhas internas. O que nos mostra, estou trazendo evidências para a gente poder entender que o inimigo mais poderoso que nós enfrentamos está diante do nosso próprio espelho. Está dentro de cada um de nós. Então, se nós não tivermos maestria, se nós não tivermos conhecimento, habilidade para lidar com esse conflito que permeia a nossa alma, nós sofreremos ou viveremos uma vida de fracasso na terra e de desastres terríveis eternos. Porque quando essa batalha ela é perdida dentro de nós, por exemplo, a carne ganha dentro de nós e não o espírito ganha dentro de nós, o impacto não é só na terra. Por exemplo, uma das obras da carne é o ódio, em algumas versões inimizade. Vamos pôr o ódio. Por exemplo, se uma pessoa se rende ao ódio, em vez dela liberar perdão, ela deixa o ódio criar raiz no coração dela. Ela vai sofrer prejuízos na terra com isso, em ter ódio pelas pessoas, sim ou não? Sim. Por exemplo, a vida espiritual dela vai ser afetada?
Demais. Tanto que a Bíblia fala que você não pode nem entregar uma oferta. Se você for entregar a oferta, não, lembrei que tem um irmão com um negócio, vou lá pedir perdão para ele. Porque senão a minha oferta não é recebida por Deus. Então, a minha vida espiritual, a minha oração, gente, quando eu tenho ódio e inimizade no coração, ela nem chega no céu. Porque como que eu não consigo fazer nem a oração do Pai Nosso. Pai, perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho... deixa para lá, vamos pular. Tenho perdoado, você não tem perdoado. Olha como que atrapalha a minha vida de oração, a minha vida espiritual. Atrapalha os relacionamentos? Diretamente. É uma ruptura em relacionamentos. O ódio no coração, que é uma das obras da carne que nós lemos aqui, que é a carne vencendo sobre nós, atrapalha a vida espiritual, a vida relacional, afeta as nossas emoções? Mas o nosso emocional, ninguém se sente bem, você olha para a pessoa e aquilo vem de novo, parece que você está carregando um defunto para o resto da vida, nas costas. Atrapalha a vida espiritual, relacional, emocional, atrapalha a saúde física, gente? Demais. As doenças psicossomáticas são mais de 50% da realidade que chegam nos hospitais, são doenças psicossomáticas, não por causa de uma disfunção do organismo, mas por causa das emoções. Estão conturbadas, o ódio pode estourar e transformar isso não tratado num câncer. Então, o impacto, quando a carne vence, o impacto é terrível na terra. Poderia falar de tantas outras coisas que atrapalham. Só que o impacto é tão terrível, a gente precisa ter maestria para lidar com isso aqui, porque não é só na terra, que já avacalha tudo, como diz a expressão, mas é eterno, porque o texto que nós lemos, o verso 21, a parte B diz assim: eu os advirto, diz o apóstolo Paulo, como já antes os adverti, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. A gente precisa ser especialista nisso aqui para saber lidar e vencer o nosso maior inimigo, que está dentro da nossa alma. Tem uma frase, se não me falha a memória, do reverendo Hernandes, que ele diz assim: a vida cristã não é uma colônia de férias, a vida cristã é um campo de batalha. E essa batalha, gente, é tão ferrenha que o apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala que a gente precisa revestir de toda a armadura. Ele não fala para você pegar só a espada, porque o negócio é tão desafiador, a batalha, que nós precisamos revestir do capacete, da couraça, do cinto, do calçado, toda a armadura de Deus. Porque a batalha que nós enfrentamos é ferrenha. O contexto de Gálatas, vai nos mostrar, corrobora com toda essa realidade desse conflito que acontece dentro do nosso coração. Não vai dar para eu discorrer aqui com profundidade sobre cada detalhe, mas se você observar, quem está anotando pode ficar à vontade para anotar. Se você ver Gálatas 3:2, Paulo está falando que aquele povo dessa igreja das Galácias ali, né, que eram várias igrejas ali naquela região, tinham recebido o Espírito. Se você ler o Gálatas 4:29, fala que esse povo nasceu segundo o Espírito. Gálatas 5:16 fala de andar no Espírito. 5:18 de ser guiado pelo Espírito. 5:22 e 23 fala do fruto do Espírito. E 5:25 fala de viver no Espírito. Entretanto, apesar dessas pessoas serem crentes, cristãos, alcançadas pela graça de Deus, elas ainda estão na terra. Nós estamos ainda na terra. Nós ainda não fomos levados para os céus. Então, tentações, provações estarão diante de nós, e nós estaremos sujeitos às quedas e fraquezas o tempo todo. Pastor, o que é carne? O que é espírito? A carne é justamente aquilo que é da nossa natureza pecaminosa. É esse eu mesmo, é a condição caída do homem. Se você ver a versão Nova Linguagem de hoje, diz assim: a carne aqui são os desejos da natureza humana. E John Piper, ele reafirma essa verdade, concorda com isso, que ele diz assim: a carne é o velho eu, que costuma se rebelar contra Deus. Essa é a carne. É o desejo de satisfazer o nosso pecado, alimentar o nosso pecado, aquilo que nos afasta de Deus. E o que é o Espírito? O Espírito aqui nesse texto é o próprio Espírito Santo, que nos renova, que nos regenera, onde a gente precisa se render a esse Deus que é o eu sou.
John Stott faz um paralelo sobre isso, e eu vou trazer as aplicações agora. Estou te dando um panorama para a gente trazer as aplicações agora. John Stott faz um paralelo para trazer clareza o que é carne e espírito, dizendo o seguinte: nós poderíamos dizer que a carne representa o que somos por nascimento natural, a nossa natureza caída, pecaminosa. E o espírito é o que nos tornamos pelo novo nascimento, o nascimento do espírito. Então isso deu para entender, gente? Sim ou não? Para a gente poder aplicar a mensagem? Deu para entender o conflito que existe? Eu vou te falar 3 características desse conflito, porque você entender essas 3 características vai te ajudar, vai nos ajudar a saber lidar com eles no dia a dia. Eu quero, para poder trazer talvez de forma um pouco mais didática, eu quero mostrar para vocês aqui essas características em 3 Is. 3 Is desse conflito. Vamos lá. Quais são os 3 Is, 3 características em Is desse conflito? Primeiro deles, estou aqui numa luta com esse monte de pincel. Vamos lá. Vou colocar aqui, se você não entender, você perde o dom de interpretação e de linha, você poder de revelação, né? Então, o primeiro I, deixa eu pegar aqui. O primeiro I desses 3 Is é que ele é inevitável. Então, anote aí, desse conflito, inevitável. Inevitável. Isso aqui é um V, tá, gente? Parece um U, mas é um V. Qualquer coisa, o pessoal da câmera aí aproxima para ficar com maior facilidade para quem está distante. Primeiro I. Diga comigo, esse conflito entre carne e espírito é inevitável. Isso significa que todos os cristãos enfrentarão isso. Se você for novo da fé, você vai enfrentar esse conflito. Se você tiver 300 anos de crente, você vai estar no céu. Você vai enfrentar esse conflito. Se você tiver um ministério na igreja, você vai enfrentar esse conflito. Se você talvez não tenha um cargo, um ministério na igreja, você vai enfrentar esse conflito. Eu sou uma pessoa de intensa oração, vai enfrentar esse conflito. Eu sou uma pessoa de pouca oração, de nula oração, vai enfrentar esse conflito. Eu leio muito Bíblia, vai enfrentar. Vai enfrentar, porque todos nós enfrentaremos. Vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, José, um homem de Deus, você vai ver que ele foi abandonado pelos irmãos. Se ele cedesse para a carne, foi abandonado, sendo um bom filho, um bom irmão. Mas os irmãos dele abandonaram, jogaram ele dentro da cisterna, venderam como escravo, mentiram para o pai. E quando ele se tornou governador no Egito, ele decidiu não dar vazão para a carne. Ele decidiu liberar perdão dentro da terra do Egito, separou a melhor parte, Gósen, onde ele colocou então os seus irmãos lá. Não cobrou nenhum mantimento que era cobrado naquela época, num tempo de escassez e de fome. Então, em vez dele dar vazão para a carne, ele deu a vazão para aquilo que agradava a Deus. Mas é um camarada que viveu essa realidade. A Bíblia diz sobre um homem que andou com Deus em Gênesis, que é Noé. E Noé enfrentou um conflito e caiu, que foi a embriaguez. Noé teve um momento em que ele se embriagou, e isso está registrado em Gênesis 9:18. Sansão, que nós mencionamos, Daniel orava quantas vezes por dia, gente? 3 vezes por dia. E mesmo assim, ele esteve diante de um conflito de idolatria, mas ele decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Venceu o espírito dentro do seu coração. E até Jesus. Olha como esse conflito é inevitável. Jesus passou por tentações, gente, sim ou não? Tentações, Mateus 4, abandono dos amigos, traição dos discípulos, negou ele, como aconteceu com Pedro. Então, todos os homens da história passaram por isso, o que nos faz entender que não tem como eu me esquivar dessa batalha. Você, em algum momento, você vai enfrentar essa batalha, ou em todo momento você vai enfrentar. Então, qual é o diferencial? O diferencial é como eu vou agir. Como eu vou me preparar quando ela chegar? Se eu sei que ela vai chegar, eu preciso ser inteligente o bastante para me preparar. Se eu sei que está vindo um inimigo para me assolar, eu preciso já estar preparado para a batalha. Não, está vindo lá um exército, eu vou continuar aqui sem comprar arma, eu vou lutar de qualquer jeito. Não, quando eu sei que existe uma batalha que vai chegar diante de mim em todo o tempo ou a qualquer momento, eu me preparo para ela. Porque você e eu precisamos entender que essa batalha é inevitável. Acontece na vida de pastor, gente?
Sim, acontece na vida de todo ser humano. Primeiro, segundo princípio dessa batalha. Essa batalha, isso aqui é muito importante, esses dois próximos são três que eu quero falar. É interno. Se o André estiver aí, pode ficar à vontade aqui, tá, André? Interno. Olha só, o primeiro é o quê? Característica? Inevitável. Se eu sei que é inevitável, eu preciso me preparar. Eu preciso saber ter as armas certas. Segundo, é interno. Ou seja, essa batalha começa primeiramente no coração. Na mente. Porque, aqui está até o desenho, as obras da carne, elas são externas, né? Bebedices, orgias, são coisas que se manifestam externamente, mas elas são geradas internamente. São geradas internamente. Por que saber disso? É importante eu entender que esse conflito, ele é interno. Só para ratificar sobre isso, Jesus mesmo diz em Mateus 15:19, porque do coração, o coração aqui é o homem interior, do coração é que procede os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias, nasce aonde? Procede aonde, gente? No coração. Isso é fácil da gente perceber quando a gente vai trazendo clareza, consciência sobre isso. Por exemplo, uma pessoa que faz um assassinato premeditado, mata alguém, um homicídio. Antes dela matar essa pessoa, externamente ela já matou essa pessoa? Na mente e no coração, sim ou não? Já matou. Antes de uma pessoa adulterar com a pessoa do trabalho dela, adulterar com não sei quem, ele já adulterou aonde? Na mente e no coração. Então, se eu entendo que esse conflito é interno e que ele nasce na mente, isso me faz entender que eu preciso blindar a minha mente. Entender que é interno é me falar, você precisa saber usar as armas certas. Para que você e eu não saiamos fracassados nessa batalha, nós precisamos blindar a nossa mente. Quer vencer a batalha entre a carne e o espírito? Ela é interna. Blinde a sua mente e o seu coração. Aquilo que você tem visto, aquilo que você tem ouvido, é isso que é blindar a mente e o coração, é avaliar o que você tem visto. O que você tem visto? O que você tem visto no seu celular? Que filmes que você tem assistido? O que você tem ouvido? Gente, porque é comprovado neurologicamente, cientificamente, que 85%, quanto que eu disse? Olha aí, 85% dos nossos pensamentos são formados por aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço. Então, se o camarada está lá pensando em se envolver, estou falando aqui dessa área sexual, tem muitas outras áreas, mas primeiro ele está aqui, nutrindo aqui naquilo que ele está vendo. E naquilo que ele está ouvindo. Que ambientes que você tem frequentado? Quem são as suas amizades? Porque ninguém tem uma roda de amigo que fica calado, né? Ninguém. E ali na conversa, isso vai entrando no seu ouvido, no coração e vai forjando a sua mente. Quem anda com sábio, Provérbios 13:20, sábio se tornará. E quem anda com tolo, acabará mal. E como diz a minha mãe, quem anda com porco, farelo come. Então, quais são suas amizades? Isso interfere diretamente sobre você vencer ou não essa batalha. Porque os seus amigos podem te aproximar ou não de Deus. Através da fala. Quantas pessoas enveredaram pelas drogas, por vícios, por tantas coisas terríveis por causa de amigos? Por quê? A mente, gente, vai entrando aqui, Ninguém acorda à noite para dizer, hoje eu vou começar a fumar crack. Não. Com certeza, a batalha é interna. Então eu preciso blindar a minha mente. Eu preciso blindar a minha mente.
o que eu tenho lido, o que eu tenho assistido, está forjando o meu pensamento. Isso é tão forte que o Salmo 1, que fala sobre a pessoa ser bem-aventurada, ele fala o quê? Para a pessoa ser bem-aventurada, ele trabalha tudo no campo da mente. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, para ali, nem se assenta na roda dos que escarnecem. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu blindo a minha mente com os princípios da palavra. E se eu encho a minha mente dos princípios da palavra, não vai ter espaço para as coisas que vão tentar perverter o meu coração e vão fazer com que a carne ganhe, prevaleça dentro da minha alma. Se quer ser feliz, bem-aventurado, é o homem que eu já falei para vocês do hebraico, extremamente feliz. Extremamente feliz é aquele que medita na lei do Senhor. Ou seja, não é que você vai ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, meu irmão. É você ter os princípios da palavra regendo as suas emoções, o seu dia, as suas decisões. Mas se você só vai ter isso se você nutrir a sua mente com aquilo que você vê, ouve, com os princípios da palavra, com gente boa que você conversa, que conversa coisas que estão alinhadas com o propósito de Deus na sua vida. Essa batalha, ela é inevitável, essa batalha, ela é interna. Você vai ver, então interessante, por exemplo, Josué. Josué era um cara que era guerreiro de batalha, tanto que antes dele assumir a liderança após a morte de Moisés, ele está lá em Êxodo 17, se não me falha a memória, ele está no campo da batalha, ele era um cara guerreiro mesmo. Ele é o cara da espada, tal, e Moisés estava lá orando com Arão e U, para eles vencerem a batalha. Só que em Josué 1, verso 8, se também não me falha a memória aqui que está me vindo na mente, Deus dá uma dica para ele ser vitorioso. Fala com Josué assim: Josué, não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para que você possa prosperar em todos os seus caminhos. Olha só, para a gente prosperar em todos os nossos caminhos, depende daquilo que está entrando na nossa mente, porque o que entra, gente, guarde isso, o que entra na sua mente vai governar as suas ações. O que entra na sua mente vai definir as suas ações. O que governa a sua mente vai definir as suas ações. Porque o processo é óbvio. É pensamento que gera sentimento, e os sentimentos geram as ações, e as ações geram resultados. Se eu quero mudar um resultado de cair, de fracassar, de ceder à vontade de Deus, eu preciso começar a trabalhar onde? Na minha mente. E o texto não fala só de você ler a palavra, mas de meditar. Meditar é justamente você ruminar essa palavra e mantê-la fixa no seu coração. Se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Quem sabe se preocupar aqui com as coisas? Todo mundo. Se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Porque preocupação é o quê? É uma ideia fixa sobre um problema. E meditação é uma ideia fixa sobre a palavra de Deus ali. Você coloca a palavra e deixa isso dominar a sua mente. Então esse conflito, ele é inevitável. Esse conflito, ele é interno. Então o que está entrando aí nos seus ouvidos? O que você está lendo? O que você está vendo? Quando ninguém está vendo. Lá no seu quarto sozinho. E terceiro, esse conflito é inevitável. Isso aqui é muito, muito, muito interessante da gente colocar em prática, entender. O terceiro I, que é incessante. 3 características do conflito que a gente percebe. Vamos ler essas 3 características do conflito? Esse conflito é interno e incessante. Incessante. Ou seja, ele não se finda na terra. Enquanto você viver, tem momento que vai ser mais intenso, como Jesus lá em Mateus 4, tem momento que vai ser menos intenso, mas enquanto nós tivermos vida nessa terra, nós enfrentaremos esse conflito. O apóstolo Paulo, um cara de Deus demais, inspirado pelo Espírito, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele fala, por exemplo, em Romanos 7,18, sei que nada de bom habita em mim. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Ou seja, ele está mostrando um conflito que permeava o coração dele. É um conflito, gente, incessante. E por que é interessante ou importante eu entender isso? Porque se eu sei que o conflito é incessante, eu não posso baixar a guarda em momento nenhum. Eu preciso vigiar em todo o tempo.
Davi, quando não tinha que estar na guerra e não estava, e começou a olhar para a mulher, caiu. Eu preciso vigiar em todo o tempo, porque é incessante. Seja em momentos de vitória, não se acha o fortão da vez. Não, estou bem, pode deixar, eu vou lá naquele ambiente, eu estou bem. Meu irmão, não vigie, você precisa vigiar. É incessante, o tempo todo esse conflito vai estar acontecendo. Um princípio que eu entendo é que a gente precisa colocar um limite antes do limite. Diga comigo, eu preciso colocar um limite antes do limite. Então coloca, na verdade, para ficar mais fácil, coloca um limite no limite. Tem um limite ali, você coloca um limite nele. Antes dele. Porque a Bíblia fala para a gente fugir da aparência, não é nem do mal. O mal você já não pode nem chegar perto. Mas a aparência do mal. Aquilo que tem nuances de que vai te levar para o mal, longe de Deus, sai fora. Por exemplo, os meninos até sabem aqui, por exemplo, um princípio aqui na nossa igreja, para todos os conselheiros e líderes. Eu não atendo nenhuma pessoa do sexo oposto sozinho. Dias terminou um curso, uma mulher falou, eu queria falar com você, pastor, e todo mundo estava saindo. Eu falei, espera aí. Fulano, chama o Beltrano lá, chama o líder e tal, vem cá, vamos sentar e vamos conversar. Não atendo. Gente já ficou com raiva de mim. Não, você tem que discipular minha filha. Eu falei, não, minha filha. Não, sou eu e mais um pastor, eu e minha esposa, mas sozinho eu não atendo. Aí você fala, pastor, você já teve alguma fragilidade, queda, algum... Nunca. Mas eu não preciso ter. A guerra, ela é incessante. Eu preciso colocar um limite no limite. No meu carro não anda nenhuma mulher na frente, se não for minha mãe ou for a Lu. Tem que dar carona, põe aqui a Lu, minha mãe, pastor, aí dá a carona para o irmão lá, para a irmã lá. Porque isso, a Bíblia nos ensina sobre isso, fugir da aparência do mal. Então a gente vai entender que a guerra ela é incessante, nos faz colocar um limite. No limite eu não posso baixar a guarda, eu preciso vigiar o tempo todo. Então se o celular, talvez tem um jovem aqui que o celular está te fazendo cair na pornografia, etc. Dentro do quarto não tem ninguém vendo, a facilidade enorme hoje. Põe esse celular para dormir lá na cozinha, meu irmão, dentro da geladeira. Esse celular dá uma esfriada, o celular dá uma esfriada. Mas pastor, eu tenho que acordar no outro dia. Procura o pastor Tiago. Ele comprou um despertador uma época, ele estava com dificuldade de acordar, mas aqueles antigos, que batia um sininho. Pode procurar, ele vai te mostrar onde ele comprou, né, mas adiantou, ele comprou acho que 3 naquele dia, e funcionar, um tocar, ele acordou. Tô brincando. Mas é melhor, meu irmão, você ter esse celular aí acordando a casa, esse despertador acordando a casa toda aí, do que você colocar a sua vida na terra, sobre a lona no fracasso, e a vida eterna em jogo. Não vai cessar. Não vai cessar. O diabo não para de lutar, de investir contra a gente. Para a gente poder finalizar, eu quero só mostrar para vocês, eu ia falar da santidade, mas eu vou pular essa etapa aqui para a gente poder trazer para as aplicações e partir para a ceia do Senhor. As obras da carne, a Bíblia diz que as obras da carne são conhecidas. Então, uma característica das obras da carne, uma característica é que essas obras da carne, elas são notórias. Note, eu só vou colocar essas 3 características aqui e a gente finaliza. Elas são notórias. A Bíblia diz que elas são conhecidas. O texto que nós lemos aí. O que significa saber que elas são notórias? Ou seja, elas são percebidas externamente. Elas começam internamente, mas são percebidas externamente. Externamente. São vistas. Por que isso é importante para a gente entender a nível de saber lidar com essa batalha? É que as nossas palavras e as nossas atitudes são verdadeiros outdoors do nosso coração e do nosso estado com Deus. Então você quer saber se o que está vencendo dentro de você é a carne ou o espírito? Quer saber? Olhe para o nível das suas conversas. Olhe para aquilo que os ambientes que você tem frequentado. Olhe sobre a sua postura dentro de casa. Olha sobre o seu trato com as pessoas. Olha sobre o seu dia a dia. Está mais parecido com a obra da carne ou com o espírito? Porque as obras da carne, elas são notórias. Pelo fruto se conhece a árvore.
Então, às vezes, você acha que não, estou agradando a Deus, porque eu vou lá no domingo, eu toco na igreja, sei lá o que você faz, ou o que eu faço. Mas isso não significa que eu estou andando no Espírito. Eu estou tocando, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou fazendo não sei o quê. Não significa, o que significa são as nossas atitudes e palavras diárias. As obras da carne, está escrito aí no texto, elas são conhecidas. Eu até anotei uma frase dizendo assim, mais do que aquilo que você acha ser, é o que de fato os seus frutos denunciam que você é. Então não é o que você acha ser, é o que os seus frutos, as suas obras denunciam que você é. As obras da carne, além de ser notórias, tudo isso aqui nos ajuda de alguma forma a vencê-las. Elas são múltiplas. Eu nem falei isso no primeiro culto, vou falar aqui para a gente poder... Múltiplas. O texto fala aqui, várias obras da carne, idolatria, feitiçaria, inimizades, boa vida. Tem uma hora, a gente estava lendo aqui, até cansa, né? E não cessa, essa lista não é uma lista finita, tipo assim, acabou aqui. Porque o apóstolo Paulo diz assim, e coisas, quando ele encerra, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Ou seja, não são só essas coisas, elas são múltiplas. Elas afetam várias áreas da vida. Se você olhar nesse texto, ela está afetando aqui 4 pilares da área da vida. Primeiro, a área sexual, porque ele fala de prostituição, impureza e lascívia. Ele fala da área espiritual ou religiosa, onde ele fala de idolatria e feitiçaria. Ele fala da área de relacionamentos, onde ele descarrega um monte de coisa. Inimizade, briga, ciúme, raiva, egoísmo, desunião e etc. E ele fala até da área da alimentação, que é sobre bebedices e glutonarias. Por que é importante entender que são múltiplas? Porque às vezes a gente acha que pecado é só a pessoa beber, é só a pessoa drogar, é só a pessoa prostituir. Quando eu entendo que as obras da carne elas são múltiplas, eu entendo que falar mal dos outros também é pecado. Não adianta nada você falar em línguas estranhas, mas não segurar a língua que você tem. Ter inveja das pessoas também é pecado. Está a inveja aí no meio da lista. Você ter uma idolatria pelo dinheiro e não ter tempo para Deus, isso é pecado. Não é só a droga, não é só a prostituição. Todas essas coisas são múltiplas. A gente precisa blindar o nosso coração. E sabe o que isso é presente de Deus para a gente crescer no caráter. Saber que elas são múltiplas é fazer levar a gente a um check-up no nosso coração, para a gente poder ter um caráter cada vez mais parecido com Jesus. A forma como eu alimento, eu posso glorificar a Deus ou não. Fala de glutonaria aqui. E crente é bom nisso, né? Bom para pecar nisso. Deus do céu, tem misericórdia. Aqui não, né, gente? Em nome de Jesus. Bebedi, só o açaí que pode, né? Não pode não. Na hora que você for comer açaí, os jovens vão até me agradecer depois. Come. Fala assim, não, gente, já estou cometendo a glutonaria, eu vou parar. Aí você fala, não, vai sobrar mais balde de açaí, a gente vai lucrar mais. Vou ficar lá de olho. Tem uns, né? Tem até um espião ali, né? Cuidado, hein, gente. Na hora que você estiver comendo, a câmera pode pegar você ali a qualquer momento e já entregar. Né, Sandro? Pensa demais. Foi lá na sua casa filmar, não foi aqui não, né? Foi lá na sua casa. O pessoal estava achando que você estava aqui na igreja, tem nada a ver. Vamos encerrar, gente. A gente tem que rir para não chorar de arrependimento dos nossos pecados. Isso é cuidar de Deus com a gente. O que eu ia anotar? Consequências. Vou colocar aqui as consequências. E a gente, vamos orar agora, para a gente poder participar da ceia. Que é o que a gente já falou, só quero reenfatizar. Terríveis. Está quase em hebraico aqui, né? Deu certo? Consequências terríveis. As obras da carne, elas são notórias. Então não é o que eu penso, né? É o que de fato eu revelo através dos meus comportamentos dentro de casa, das minhas palavras. Elas são múltiplas. Então não é achar só que esses grandes pecados aos nossos olhos, mas a gente vigiar a nossa língua, os nossos relacionamentos, a nossa forma de tratar as pessoas, a nossa forma de alimentar. A gente precisa avaliar o nosso coração e entender que essas obras têm consequências terríveis. Que foi o que a gente disse logo no início.
as quais, se a gente praticar, a prática aqui no texto, eu estava estudando essa palavra, eu os advirto, os que praticam essas coisas não herdarão. Essa prática não é uma prática isolada, porque todos nós podemos cair em determinado momento em situações como essa, mas aquele que confessa aí, deixa alcance. Então a prática no original grego não é uma prática isolada, são práticas habituais, onde a pessoa vai cedendo, vai acostumando e se torna aquilo uma prática na vida dela. Ela arrepende, mas não é um arrependimento, é um remorso que ela tem. Chora e faz de novo, chora, faz de novo. Então o que se torna prática habitual, os que praticam essas coisas, o reino de Deus, elas não irão herdar. E Paulo mostra que é uma prática mesmo, habitual, porque ele fala assim, como já antes eu os adverti. Ou seja, Paulo não era a primeira vez que ele estava falando que o pessoal estava fazendo o que estava fazendo. Eu já falei com você sobre isso antes, estou repetindo. Então é uma prática, vocês precisam parar com isso. E muitas vezes a gente nutre no nosso coração, muitas vezes, pecados em que a gente acaba acostumando, se tornando aqueles pecados que muitos dão o nome de pecados de estimação. É uma pornografia, é um falar mal da pessoa, é mentir, que a gente nem percebe. Tem gente que mente, gente, que já nem percebe que mente mais. Até ele acredita nas mentiras dele. Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim, o cara já mente, ou seja, acostumou. Não herdará o reino do céu. Não sou eu que estou falando, não, gente. É a palavra. Quer vencer? Quem quer vencer aí essa luta entre a carne e o espírito, vencer no espírito? A Bíblia fala de dois pontos. Quer vencer no espírito? Crucifique a carne. Crucificar a carne é uma forma de vencer. Então, para a gente poder vencer no espírito, crucificar a carne. O que é crucificar a carne? Lembra da crucificação de Jesus? A crucificação é algo doloroso, sim ou não? Sim. Tem que ser radical, gente. Para tratar com o pecado tem que ser radical. Fica passando a mão nesse pitbull não, que ele vai te atacar. Ele vai te matar. É tão radical que Jesus fala assim, se o teu olho te faz pecar, o que ele diz? Arranca. Se isso fosse literal, todo mundo aqui com a bengalinha. Estaria ninguém enxergando, então todo mundo assim, pirata. Mas aqui está falando o quê? Sobre você arrancar o olho. Se te faz pecar e você cortar a mão, que é melhor. Você precisa ser radical para tratar do pecado. Fugir da aparência do mal. Isso é o quê? Crucificar a carne. É decidir, eu quero fazer a vontade de Deus. Porque, a gente já sabe por A mais B que dá BO a gente alimentar a carne. Então eu quero crucificar essa carne. Não sou eu mais quem vivo, como diz o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. E Paulo encerra ali dizendo para a gente poder andar no Espírito. Aí você já sabe aqui que é andar no Espírito. Se você anda no Espírito, você jamais... Andai no Espírito, o que diz Gálatas 5,16? Andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Ou seja, eu preciso nutrir uma vida com Deus. Porque se eu me encho do Espírito, não vai ter espaço no meu coração para abrigar outra coisa que não seja a presença de Deus. O pecado vai chegar e não vai encontrar espaço. Por quê? Porque eu estou cheio de Deus. E eu nutro com Deus, é uma vida abundante de oração. Então o pecado vai perder a força. É aquela ilustração, e eu encerro com essa ilustração que eu contei alguns domingos atrás. Quem já ouviu, ouve de novo, e quem não ouviu, ouça agora. É de um homem que foi um mestre que estava diante dos seus discípulos. Falou, dentro de nós há dois cães. Pode vir, ministério de louvor. Há dois cães. Um desses cães é mau e cruel, e o outro cão é bom e dócil. Dentro de todo ser humano, esse mestre estava falando para os seus discípulos, existem dois cães, um mau e cruel e o outro bom e dócil. E ele falou, esses dois cães estão sempre brigando, o tempo todo. Aí um discípulo ouvindo isso falou assim, mestre, se esses dois cães estão dentro de nós, eles estão sempre brigando, quem ganha essa briga? E aquele mestre parou, refletiu e respondeu, aquele que eu alimentar mais é o que vai ganhar essa briga. Carne e espírito, um conflito inevitável, interno e incessante acontece dentro de nós. E quem vai vencer essa batalha? Aquele que eu alimentar mais.
Se eu tenho uma vida de oração constante, não é vida religiosa, de mim apenas aqui, mas uma vida de oração diária, se eu tenho uma leitura da palavra, medito na lei do Senhor, se eu busco o Senhor na minha vida, se envolvo para servir a Deus, para crescer em Deus, automaticamente essa carne vai perdendo força dentro de nós. O desejo da carne, gente, você olha para os negócios do mundo e não perdeu a graça. Se você começa a mergulhar em Deus, como diz aquela canção, se você vai para o Santo dos Santos, meu irmão, não tem outro lugar não faz sentido para você. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver, porque não tem nada mais pleno ali. A alegria genuína é na presença de Deus, a alegria abundante é na presença dEle, paz que o mundo não pode dar, é só com Ele, plenitude da alma. Foi Ele que criou a gente, ninguém melhor do que Ele, para poder falar com a gente como ter uma vida plena, abundante. Portanto, que nessa noite, o Senhor, em nome de Jesus, venha nos levantar como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que andem no Espírito, que são guiados pelo Espírito, e são apaixonados pela presença dEle, e nessa batalha, o Senhor vai, de fato, nos dar a vitória, porque nós estamos andando com Ele para a glória do nome dEle, amém? Eu quero convidar você a colocar-se de pé nesse momento. Lembre disso durante a semana. Conflito inevitável, eu vou ter que entrar esse negócio vai acontecer comigo, já está acontecendo, então deixa eu preparar. Esse conflito é interno, deixa eu blindar a minha mente. Esse conflito é incessante, eu não posso baixar a guarda, eu preciso vigiar todo momento da minha vida. Esse conflito é notório, as minhas palavras vão revelar de fato, as minhas atitudes vão revelar, é múltiplo, eu preciso avaliar as demais áreas da minha vida, as consequências são terríveis. Eu preciso fazer um check-up. Como eu vou vencer isso? Crucificando a minha carne. Como eu vou vencer isso? Tendo uma vida abundante e andando no Espírito. Então quero convidar você a orar sobre essa palavra. Eu não sei o que vai fazer sentido, o que o Espírito de Deus vai trazer para o seu coração nessa noite, mas eu quero convidar você a orar sobre essa palavra. O Ministério de Louvor vai cantar esse cântico, e você vai orar agora sobre essa palavra. Deixa o louvor ir cantando, e você ora sobre essa palavra, para você preparar o coração agora. De alguns poucos minutos nós já vamos participar juntos aqui da ceia do Senhor. Então ore agora em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, Pai. Muito obrigado, Jesus. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive. Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia, Cristo vive em mim. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado. Você pode cantar esse cântico com Cristo, agora vivo Declare isso não sobre a mais sua vida. eu. Hoje é noite de libertação. Já estou Isso crucificado. é cuidado e amor de Deus com a sua vida. Com Cristo. Já achou que estava enlaçando a sua alma na morte, no pecado, mas o Senhor te trouxe essa palavra, te trouxe aqui para quebrar correntes, para falar: filho, filha, agora vivo não mais eu. Oh, Cristo vive em mim. oh glória, Aleluia.
Deus, pela Tua palavra. O Senhor sonda e conhece os nossos corações. Quão falhos e pecadores nós somos. Mas nessa noite nós estamos diante daquele que nos dá sempre uma nova chance. Aquele que já nos garantiu para esse dia a misericórdia se renovando. Ó Deus, a Tua misericórdia se renova a cada manhã. Ela é a causa de não sermos consumidos. Se estamos vivos é pela essa graça e misericórdia do Senhor. E nessa noite, Pai, o Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está desfazendo grilhões nessa noite. Ó Espírito Santo de Deus, pecados que estavam levando os Teus filhos à destruição, ó Deus, dos lares, a destruição de casamentos, estão sendo agora quebrados. O Senhor, ó Deus, está quebrando prostituição, pornografia. O Senhor, ó Deus, está quebrando, ó Deus, aos pecados, ó Deus, da língua. O Senhor está quebrando, ó Deus, da mente e do coração e trazendo um novo tempo sobre vidas pelo Teu cuidado, porque o que o Senhor tem vida é vida abundante e vida eterna nos céus, no nome de Jesus, Pai. Você pode declarar: Cristo vive em mim. Aleluia. Declare bem forte. Aleluia. Aproveite e vai pegando o seu pão agora aí, o pão, você que vai participar da ceia. Pegue o pão e erga aos céus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Cristo vive em mim. Aleluia. Oh, Jesus. Às vezes a gente acha que esse crucificar a carne é pesado demais para nós. Nossa, pesado demais. Pesado é isso aqui, ó. Pesado é o que Ele fez na cruz do Calvário, sendo santo. Pesado é Ele deixar o céu de glória para vir aqui suportar o peso dos nossos pecados, de toda a humanidade, a ponto de ter que lidar com o desamparo do Pai, onde Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que era um só com o Pai teve que suportar essa separação por conta do nosso pecado, por amor a nós. E isso sim é difícil. Pesado é Ele suportar os pregos perfurando as suas mãos, os espinhos da sua fronte, o sangue correndo sobre todo o seu corpo, as chibatadas cortando a sua frente, as suas costas, o seu tórax. Isso é pesado. Pesado é Ele ser cuspido por aqueles que Ele mesmo criou. Pesado é Ele ser caçoado, Ele ser ignorado, desrespeitado, dizendo: desse daí, tu não és o Filho de Deus. Isso é pesado. Sem dever nada, sem ser santo, sem ser pecador, sendo santo. Tudo isso por amor a mim e você. Crucificar a nossa carne é um presente que Deus nos dá para vivermos vida abundante e vida plena com o Senhor na terra e nos céus. Então, se você é grato por esse sacrifício, essa declaração de amor com o pão erguido, agradeça ao Senhor. Fala: Jesus, obrigado. Obrigado pelo Teu amor. A Tua graça, ó Deus, é incalculável. O Teu amor não tem explicação. Ninguém faria isso por mim. E Ele fez isso para pavimentar a nosso caminho rumo à eternidade, para que o véu fosse rasgado de alto a baixo. Ele fez isso para que você e eu pudéssemos agora ter o Espírito Santo movendo nessa casa, movendo dentro de nós, nos consolando, nos fortalecendo. Eu quero convidar você com todo temor e gratidão agora a comer desse pão, no nome de Jesus. Aleluia. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Oh, yeah. Até morrer eu a vou proclamar. Oh, glória a Deus. Levarei também minha cruz. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Aleluia. Até por Aleluia. uma coroa. Ser fiel
até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Se eu amo, se você ama a mensagem da cruz, Jesus, com a nossa vida, com os nossos lábios, com a nossa postura, até morrer, eu a vou proclamar. eu a vou proclamar. Deus te chamou para ser um reflexo da glória dele nessa terra, para ser santo como ele é santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aleluia, minha cruz. Aleluia. Vai valer a pena, vai valer a pena. Vinde, benditos do meu Pai, entrai pela mansão celestial. Louvado seja o nome dele. Exalte, exalte, exalte. Cristo vive em mim. Aleluia, Aleluia. Cristo vive em mim. Exaltado seja teu nome, Jesus. Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo vive, Ele vive. Seja teu nome, Jesus. Meu irmão, você está com um cálice aí. E antes de você tomar esse cálice, que é o símbolo do sangue de Jesus, que declara pra gente hoje que não importa o quão chafurdado você esteja no pecado, o quão aprisionado as obras da carne tem te escravizado até o dia de hoje, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje será um marco em muitas vidas, hoje será um novo tempo para a glória de Deus. Eu quero convidar você, se você desejar, troque o cálice com quem está próximo de você. Se você se sentir confortável com isso, comece agora a fazer isso. Troque com quem está próximo de você e declare uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra de novo tempo para o coração dessa pessoa, no nome de Jesus, celebrando a nossa comunhão como corpo de Cristo, celebrando a nossa unidade no Senhor. Oh, glória! Oh, glória a Deus! Espírito Santo de Deus! Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, glória a Deus, que eu vou glória para a Deus, o Pai. Glória a Deus. Mas aquele que crê em mim, eu sinto a presença de Deus movendo essa casa. Eu creio nas correntes que estão sendo quebradas. Eu quero convidar você a tomar esse cálice agora. Em nome de Jesus, pode tomar o cálice. Aleluia! O fogo em meu coração. Posso conter, eu não tenho controle. Quero mais de ti, Deus. Adore Ele. Quero mais de ti, Deus. Acenda o fogo em meu coração. Deixa essa chama pegar aí. Deixa essa chama queimar. O fogo ele aquece. O fogo ele purifica. Vai, pode cantar. O fogo está purificando aqui, ó. O fogo está purificando. O fogo está te purificando. O fogo está te aquecendo. O fogo vai se alastrar. Seja incendiado pelo fogo do Espírito. Oh, aleluia. Eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende o fogo. Declare isso sobre a sua vida. Eu quero convidar o pastor Tiago para vir aqui fazer essa oração, porque eu creio que nesses minutos finais, como prova da palavra do Senhor, o seu coração será tomado pela presença dele. O pecado não vai mais dominar o seu coração. A plenitude do Espírito é que vai encher a sua alma. É Ele que vai governar a sua história. Deixa Jesus, meu irmão, te envolver. Deixa Ele te tomar. Aleluia. Queremos
Você pode aí dar uma palavra de exaltação a Deus. Oh, eu queria te dar aí pelo menos 1 a 2 minutos para você começar a atrair a presença dele. Aleluia. Se movimente agora em adoração e em louvor. O Espírito de Deus está aqui. O Senhor está neste lugar. Oh, deixa que o Espírito te mova nessa noite. Deixa que o Espírito mova você agora neste lugar. Deixa que o Espírito conduza você agora em nome de Jesus. Oh, nós ministramos, Senhor. Nós ministramos, Espírito Santo. Nós ministramos, ó Deus. Ah, Senhor, nós declaramos isso nessa noite. Ministramos cura sobre os enfermos, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós declaramos e cremos. Nós declaramos e cremos em um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Você pode orar por alguém agora. Você pode liberar uma palavra sobre essa pessoa. Talvez alguém da sua família, da sua casa, alguém que está próximo de você. Palavras são sentenças. Vamos encher esse lugar de sentenças de Deus. Vamos encher este lugar de sentenças de Deus. Libere uma palavra agora. Libere uma palavra profética. Libere uma palavra sobre pessoas. Libere uma palavra sobre essa cidade. Libere uma palavra sobre os seus filhos. Palavras são sentenças. Palavras são sentenças. Libere uma palavra nessa noite. Vamos, vamos. Libere uma palavra. Oh, o Deus da palavra, o Logos, é aquele que nos chama a liberar uma palavra. Vamos. Espírito Santo. Oh, pode acontecer algo ainda hoje na sua vida. Os céus podem se abrir sobre você. A presença de Deus pode curar você nessa noite. Nós cremos, nós cremos. Nós cremos, Jesus. Nós cremos. Nós cremos, Espírito. Isso, libere uma palavra de Deus. Este lugar está sendo cheio de sentenças agora. Cheio de sentenças agora. Palavras são sentenças. Vai, libere uma palavra. Começa a liberar palavras sobre este lugar. Oh, sobre você. Deus está dando autoridade, unção, ousadia, poder. Nós liberamos. Oh, que Deus vai levantar os seus profetas. Nós ministramos que Deus rebaia secando. Oh Deus, eu estou sentindo a presença aqui. Eu estou sentindo, não sei se você está sentindo o que Deus está derramando neste lugar. Há uma palavra sendo liberada para a sua vida. Há uma palavra sendo liberada para você. Há uma palavra sendo liberada agora do trono de Deus. Há uma palavra sendo liberada. Este lugar está sendo tomado por sentenças de Deus agora. Por sentenças de Deus agora. Por sentenças de Deus agora. Se mova numa ação profética. Se mova em adoração. Se mova em louvor. Se mova agora nessa noite. Oh, recai arabaxe carabacá. Nuvem de glória vem neste lugar. Nuvem de glória vem, vem, vem. Nuvem de glória vem, vem. Nuvem de glória vem aqui. Oh, nós ministramos batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo, renovo de Deus sobre a sua vida. Oh, renovo de Deus sobre você. Deus está me falando sobre sentenças aqui. Deus está me dizendo sobre sentenças aqui. Oh Deus, faz dizer Moisés, sentenças. Eu vejo palavras de maldição sendo quebradas aqui nessa. Oh meu Deus, oh glória. Eu vejo sentenças que os seus pais lançou sobre você, mas Deus está quebrando agora o jugo do maligno.
Eu vejo pessoas aqui presas na depressão e na angústia, mas o jugo está sendo quebrado agora. Há uma unção descendo sobre nós, há uma unção visitando você nessa noite. Há uma unção de romper, pastor Bruno. Há uma unção de romper. Há uma unção de rompimento. Oh meu Deus. Você não está entendendo. A glória de Deus está chegando aqui. A glória de Deus está sendo derramada sobre você nessa noite. Vamos, se move em adoração, vamos. Pegue o que Deus está te dando aqui neste lugar, vamos. Receba da parte de Deus o que Deus está derramando sobre a sua vida. Vai descer uma glória de Deus sobre você. Vai descer uma glória de Deus sobre a sua vida. Sentenças estão sendo quebradas aqui nessa noite. Sentenças estão sendo quebradas aqui nessa noite. Sentenças estão sendo quebradas aqui nessa noite. Oh, libera a tua unção, Espírito. Libera a tua unção, Espírito. Eu vejo pessoas sendo batizadas com Espírito e com fogo. Nós ministramos. Sopra Espírito, sopra Espírito. Nós queremos mais a tua glória. Nós queremos mais a tua presença. Aumenta a tua presença neste lugar. Aumenta a tua presença aqui nessa noite. Aumenta a tua presença aqui, Deus. A tua presença, a tua presença. Oh, Espírito. Que me faz dizer, Moisés. Você pode cantar isso alto para nós encerrarmos. Faz entender. Vamos. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Mais uma vez, diga: me tira o medo. Medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Levante as tuas mãos para o alto. Levante as tuas mãos para o alto nessa noite. Oh, Deus está me dizendo, pastor Bruno, há uma unção física para você saber que Deus está neste lugar. Deus está tocando como se fosse fisicamente aqui agora. Eu vejo pessoas com mãos levantadas, e eu vejo a presença de Deus tocando você, como ondas que estão vindo sobre esse lugar nessa noite, como ondas de Deus tocando. Pessoas aí vão sentir no seu corpo, você vai sentir no seu corpo aí uma presença de Deus. Você vai sentir agora um choro. Eu preciso entregar o que Deus está dizendo aqui. Há uma unção física sendo liberada agora. Há um toque de Deus sendo liberado sobre a sua vida. Oh, pessoas vão ser curadas agora, diz o Senhor. Curadas agora. Deus está tocando pessoas aqui nos nervos, nos ossos. Há uma unção sendo compartilhada aqui agora neste lugar. Eu via ondas de Deus, pastor Bruno, ondas como ondas, e tocando pessoas aqui. Deus está tocando os seus artelhos, os teus joelhos, os teus pés.
Deus está levantando os seus profetas aqui nessa noite. Oh, aleluia. Deus está tirando as cinzas do altar. Olha o que Deus está dizendo: eu estou tirando as cinzas do teu altar hoje. E Deus está dizendo: tu voltarás para casa hoje com fogo que vai queimar no teu coração. Uma chama será reacendida na sua alma. Eu vejo uma presença de Deus aqui, ó. Senhor, se é verdade que o Senhor está neste lugar, vem com tua glória sobre nós. Nós queremos mais. Toque físico sobre pessoas aqui agora. Pessoas vão procurar enfermidade, ao sair daqui não encontrarão mais. O toque físico da tua glória está vindo aqui sobre este lugar. Se é verdade que o Senhor está aqui nessa noite, aumenta a tua presença aqui. Se é verdade que o Senhor está aqui agora, câncer desapareça. Câncer, nós te damos uma ordem. Se é verdade que o Senhor está aqui nessa noite, toca, Senhor, nessa noite. Toca com tua glória, toca com tua presença. Mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Nós ministramos dons de Espírito Santo sendo liberados aqui nesse lugar. Nós ministramos o fogo do Espírito e os dons de Deus sendo liberados aqui nessa noite. Nós ministramos isso neste lugar, Senhor. O toque físico da tua presença, o toque físico no útero, o toque físico na mente. O tumor vai desaparecer. O tumor vai desaparecer. Síndrome do pânico, do medo, em nome de Jesus, nós oramos para que o toque físico do Senhor venha sobre pessoas aqui neste lugar. Oh Deus, oh Deus, nós declaramos isso nessa noite. Aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi ministrada em nós. Deus, que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas nos ensina a ser praticantes da palavra. Leva-nos em segurança e em paz. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador único e suficiente Jesus Cristo, e que as consolações, ministrações do Espírito, e que as obras dele, como foi dito aqui nessa noite, seja sobre a sua vida. Nós declaramos que se você viveu experiências da presença de Deus, os seus filhos vão viver experiências ainda maiores. Declaramos que seus filhos viverão experiências maiores, os seus netos vão conhecer ainda mais ao Senhor. Em nome de Jesus, nós agora repreendemos toda e qualquer palavra, ingerência do maligno, e abençoamos as gerações vindouras até a volta de Jesus. Você pode aplaudir a Ele, aplauda ao Senhor. E Deus te abençoe. Semana abençoada, produtiva, próspera sobre a sua vida. Vai em paz, em nome de Jesus.